Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais para eu responder uma pergunta que eu recebi. Foi mais ou menos uma pergunta, foi uma pessoa que falou: olha essa imagem, eu queria saber qual é a sua resposta como um liberal, como um anarcocapitalista ao texto desta imagem. E basicamente é um comentário de alguém criticando liberais, criticando a filosofia do livre mercado. E o comentário dele é o seguinte: dois cearenses encontrados em condições desumanas, realizando trabalho escravo, comendo e dormindo junto com porcos numa fazenda do Piauí. Por mais que eu me esforce, não consigo entender o que leva um liberal a crer que a livre iniciativa é uma opção próspera para o trabalhador. Mesmo com todo o esforço do Estado para regulamentar e fiscalizar as relações de trabalho entre empregado e empregador, esses absurdos são descobertos todos os dias e vão continuar acontecendo. Enquanto o lucro individual for mais importante do que o bem-estar coletivo, o liberal sonha em diminuir a intervenção estatal na economia e defende ferozmente o livre mercado. Mas não pensa como seria se o Estado se ausentasse do seu papel de fiscalizar esse tipo de aberração, como aconteceu com os cearenses, comendo e dormindo junto com os porcos da fazenda. Sem carteira assinada, sem FGTS, férias, 13º, salário, plano de saúde, vale alimentação, cesta básica, hora extra, sem nenhum plano de carreira ou bonificação, ganhando R$30 por dia, R$900 por mês, enquanto o padrão tira lucros absurdos em cima desses mesmos trabalhadores explorados. Já imaginou se o Estado não intervém para frear estes crápulas sanguessugas? Enquanto for priorizado o lucro acima de qualquer outra coisa, haverão sempre fazendeiros latifundiários, exploradores e empregados comendo e dormindo junto com porcos. Qual é a minha resposta? Primeiro, a minha resposta prática. Enquanto for priorizado o lucro acima de qualquer coisa, haverão sempre fazendeiros latifundiários? Não. A produtividade dessa fazenda devia ser ridícula se ele usava trabalho escravo, sendo que na verdade ele pagava os caras R$900 por mês, então, mas a lei de escravidão no Brasil é retardada. Mas a produção dessa fazenda deve ser ridícula e qualquer fazenda com 3 funcionários e umas 4 ou 5 máquinas deve espancar a produtividade dessa fazenda. Ou seja, você pode usar trabalho escravo, mas ele vai ser horrível e a fazenda que faz isso normalmente com trabalho bom e num esquema bom vai competir essa fazenda para até essa fazenda que usa trabalho escravo e essa fazenda que usa trabalho escravo vai quebrar porque isso não é um modelo de negócios inteligente. Existe um motivo que essa fazenda estava no Piauí. Eu imagino que não era uma fazenda assim particularmente rica. Mas o que eu quero fazer não é responder a parte técnica desse vídeo. Eu quero responder o total relativismo moral nojento apresentado nesse texto. É nojento e é mais nojento o fato que o cara nem percebeu que ele fez isso. Escravidão é imoral. Usar o trabalho de outra pessoa sem o consentimento dela pro seu ganho é roubo, é imoral, é repulsivo e deve ser condenado em todas as instâncias em que acontecer. Isso não é aceitável por qualquer pessoa com o mínimo padrão humano, moral existente. Se você usa trabalho escravo, você falhou na coisa básica que é ser um ser humano. Vamos deixar isso bem claro. Agora, o que esse cara propõe é que 2 errados fazem um certo. Porque se a gente arrastasse esse fazendeiro pro tribunal... Eu tô puto, e eu não tô puto com a pessoa nem com você. É com a ideia que me deixa... Se a gente arrastasse esse cara pro tribunal e falasse pra ele: escuta, você pagou pros caras R$900 por mês, botou ele pra dormir com os porcos lá, deu uma comidinha pra eles, um lugar pra eles, e isso aí é trabalho escravo, se você quer definir assim, e digamos que eles não podiam ir embora. Digamos, eles não podiam ir embora. Qual é a sua defesa? O cara ia falar: não, ó, eu tô protegendo eles, poxa, eles estavam aqui, ganhando o dinheirinho deles, tinha o teto, não era um teto muito bom, mas tinha comida, não era uma comida muito boa, mas tinha, e ó, assim, eu tava pegando, eles estavam ganhando, eu tava ganhando. E quando eles entraram na minha fazenda, eles aceitaram. Você vê, eles se mataram? Não. Eles tentaram fugir? Não. Então eles aceitaram. Se o fazendeiro apresentasse essa defesa, ele ia ser ridicularizado em rede nacional. A foto dele ia estar no jornal como: esta é a pessoa mais repulsiva do Brasil. Isso jamais ia ser aceito como defesa em qualquer tribunal. O juiz ia jogar um martelo na cara do fazendeiro por falar isso, se essa fosse a defesa dele. Como que... Isso não é argumentável. Agora, de novo, vamos imaginar que o fazendeiro falasse: não, eu não roubava
toda a produção deles. Eu roubava 4 dias da produção deles e 6 eu dava para eles. E em troca, eu, fazendeiro super benevolente que eu sou, dava uma comida para eles, dava um teto para eles. Pô, não é o melhor, mas né, eu tô tentando o meu melhor. E olha, eles ficaram lá, então eles aceitaram. De novo, isso seria absolutamente repulsivo. O cara teria que ser escoltado para dentro e para fora do tribunal e colocado em cela especial para não ser linchado na prisão. Qualquer um de nós consegue ver isso. Agora, quando o Estado faz isso, a gente acha normal. Quando o Estado rouba 40% do que você produz, vai no mercado e compra comida. Vai no mercado, compra 5 kg de arroz, 2 kg de feijão, uma farofa e um franguinho. Tira a nota fiscal lá que você tem que tirar, porque é obrigatório, e vê quanto você pagou de imposto disso, 40%. Por que isso é moral? Por que o fazendeiro roubar a produção dos caras e dar condições horríveis para eles e depois pegar parte da produção deles? Tá errado, mas quando o Estado rouba 40% do que você comprou em alimentos, quando o Estado rouba o seu dinheiro em imposto de renda, quando o Estado rouba o seu dinheiro através de inflação, quando o Estado te obriga a pagar FGTS e te devolve menos do que a inflação, por que quando isso acontece as pessoas acham que é normal? Por que quando isso é feito as pessoas acham que não, mas é o Estado, pô? Porque o Estado faz isso. Ele rouba 40% do que você produz, 40% do PIB brasileiro é roubado pelo Estado, 1 trilhão e 800 bilhões de reais só pelo governo federal, só em 2014, 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Roubado, a arma na tua cara, ou você paga ou você vai ser preso, e se você resistir à prisão você vai ser morto. Ah, mas eu ganho os serviços de volta, pô, é uma saúde. Não é muito boa, mas é uma saúde. Uma educação, não é muito boa, mas é uma educação. Ganho umas comidinhas aí, pô, tem um programa aí do Minha Casa Minha Vida. Não é muito bom, mas... Qual que é a diferença? Qual é a diferença moral entre o fazendeiro que escravizou as pessoas e o Estado que escravizou você? Porque nenhuma pessoa pode te escravizar. Nenhum fazendeiro, tua mãe não pode te escravizar. Ninguém. Ninguém tem essa capacidade. Ninguém tem a aceitação moral, o poder, a legitimidade para pegar o teu dinheiro. Ou o teu trabalho, ou o quê? Ninguém tem essa autorização. Ninguém tem essa autorização para dar para outra pessoa. Eu não posso autorizar um cara com um uniforme bonitinho a ir na tua casa e pegar 40% que você produz. E depois dar uns serviços para nós dois e dizer que não, mas olha, eu tô tentando. Eu não posso fazer isso. Então por que lógica que a gente ia numa salinha, numa maquininha eleitoral que faz plililili, autoriza isso? Por que motivo moral que quando o fazendeiro escraviza alguém e dá um serviço de bosta pra ele em troca e diz que tá tentando fazer o bem e isso tá certo, por que a gente condena isso, mas não condena os políticos lá em Brasília que ficam passando lei para usar o nosso dinheiro para fechar as contas deles que estão erradas? Por que isso é aceitável? Por que é aceitável que um monte de político se junte e resolva que eles vão aumentar o salário dele e você vai pagar por isso? Como que isso não é escravidão? Isso é uma relativização moral nojenta. Isso me deixa puto de um tanto que vocês não conseguem começar a compreender. Ora, o fazendeiro pegou as pessoas ali e tal, não ofereceu 1 trilhão de serviços que o Estado diz que ele deve oferecer, deu umas coisinhas ruins lá pra eles, falou que tava tudo bem, pegou parte do dinheiro deles e pagou uma merreca. Imoral, condenável, psicopata. O Estado. Ele pega parte da sua produção, te dá um servicinho de lixo, você não pode fazer nada, você pode votar de vez em quando em quem o Estado te deixa votar, e fora isso, ele tá pouco se cagando pra você. E porque você não se matou, porque você não fugiu do país, você concordou, você aceitou isso. Para de reclamar. Ah não, moral, bom, aceitável, progressão, assim, consciência social, é o futuro, o coletivismo. O Estado é uma instituição que rouba, mata e escraviza. Essa é a natureza dele. Ele entra na sua propriedade e diz o que você vai fazer dela. Ele diz do que você vai fazer do seu corpo. Ele pega a sua renda, te suborna com ela e diz que você concordou. Essa é a natureza do Estado. Ele cria uma guerra e diz que a guerra é sua. Ele rouba você, paga alguém
com esse dinheiro e esse alguém vai decidir como que você vai ser roubado. E a gente acha isso normal. A natureza do Estado é a mesma natureza que uma gangue criminosa. É a mesma natureza que um fazendeiro escravagista. Só porque o Estado te protege do escravagista, não quer dizer que ele é moral ou certo. Ele só é um bandido que matou o outro para ficar com o seu dinheiro. Se você é assaltado e um cara mata o assaltante e te assalta de novo, não quer dizer que ele tá certo. Só quer dizer que ele é outro bandido. Fazendeiro escravagista? Condenável. Estado roubando o seu dinheiro sem o seu consentimento. Ah, mas ele me dá umas coisas. Você é o escravo na fazenda dormindo com os porcos. Acorda.